Graça e paz, graça eterna para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir essa mensagem. Me chamo Carlos Gomes, do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Ontem eu não pude trazer uma mensagem na plataforma do YouTube porque teve um problema técnico aí de internet e não foi possível solucionar antecipadamente. Peço desculpa, meus irmãos, e no próximo domingo, com certeza, estaremos trazendo uma mensagem. E eu quero agradecer a Deus, primeiramente, perdão, pelos novos inscritos e também por aqueles que ainda irão se inscrever. E desde já eu agradeço e sejam bem-vindos a participar desta família em Cristo, desse canal Democracia Espiritual. Se inscrevam, deixe seu like, compartilhe a mensagem e deixe seus comentários. O número de pessoas que assistem esse canal, as mensagens, é superior às pessoas que estão deixando o like. Eu peço a vocês, a todos os irmãos, que deixem o seu like, assista a mensagem, mas deixe o like também, porque isso é muito importante para o canal, amém? Para o crescimento do canal, para que essas mensagens cheguem a outras pessoas através do seu like, tá bom? E também de compartilhar, entendeu? Então, o tema dessa mensagem a lei era transitória, a graça permanece, ô glória. A lei era transitória, a graça permanece. E o texto principal dessa mensagem aqui se encontra em 2 Coríntios capítulo 3, versículo de número 11, que diz: porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória o que permanece. Que palavra! Vou ler novamente. Porque se o que era transitório, olha o tempo do verbo. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória o que permanece. Oh, glória. O contexto desse texto, é claro que todo texto tem que ter um contexto, senão vira pretexto para heresia. E muitas vezes nós não lemos o contexto todo, porque dependendo do tempo a mensagem fica muito longa. Mas nós que estamos em graça, depois em nossas casas, né? Você aí quando tiver um tempo, você vá e lê o contexto para você tentar entender o que o texto está querendo falar. E o contexto desse texto, o apóstolo Paulo estava falando aqui da superioridade da nova aliança sobre a antiga aliança. Ou seja, Paulo estava falando aqui da superioridade do novo pacto, que era um pacto para o entendimento, o pacto para o espírito, o evangelho da graça, sobre o antigo pacto, a antiga aliança, que era a lei de Moisés. A lei de Moisés que tinha 613 ordenanças, entendeu? E dentre esses 613 ordenanças da lei de Moisés, existia o quê? O dízimo, o jejum, existia o batismo das águas, existia os votos, existia também o quê? A apresentação de criança. Tudo isso fazia parte, meus irmãos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, tudo isso faziam parte das 613 ordenanças da lei de Moisés. A lei de Moisés que era transitória, entendeu? A lei de Moisés que tinha o seu prazo de validade. E veja que o contexto desse texto aqui, Paulo está escrevendo aqui depois da cruz, depois do estar consumado, depois que Jesus cumpriu a lei de Moisés na cruz do Calvário. Isso aconteceu há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás. E Paulo está escrevendo aqui para os irmãos que se encontravam em Coríntios. Os irmãos que Paulo aqui plantou a semente da graça, que ensinou o evangelho da incircuncisão,
o evangelho da graça, a doutrina do evangelho da graça. E hoje prega eu, e hoje prega outros pregadores do YouTube, da plataforma do YouTube. É claro que nós temos que saber dividir, porque na época de Paulo, há 20 séculos atrás, há 2000 anos atrás, era outro contexto. Os pactos aqui, quando Paulo escreveu essa carta, os pactos estavam se cruzando. Existia um período de transição entre os dois pactos. Pedro, Tiago, João e os demais discípulos pregavam o evangelho da circuncisão, o evangelho do reino de Deus para os judeus. E Paulo, ele foi levantado para pregar o evangelho da incircuncisão, o evangelho da graça, o evangelho, o pacto para o espírito, o pacto para o entendimento. Entendeu? Então existia aqui, nesse momento aqui da escrita que Paulo escreveu para os irmãos de Corinto, o templo, o símbolo maior dos judeus, da lei de Moisés, ainda estava de pé. Mas Cristo na cruz havia cancelado as ordenanças, a lei de Moisés, na cruz do Calvário. Cristo havia cancelado, aniquilado os principados e potestades. Entendeu? Então, a prática do cerimonialismo judaico, ou seja, do sacerdote levítico, para Deus não adiantava mais. Cristo já havia excluído na cruz do Calvário, já tinha anulado. Entendeu? Mas como eles eram um povo religioso, os judeus se tornaram um povo religioso, um povo que tinha suas tradições antigas, um povo que anulava os mandamentos do Senhor por causa da tradição. O próprio Jesus falou isso em Marcos capítulo de número 7. Entendeu? Então veja, eu anotei aqui o que significa aqui essa palavra transitório. Vamos ler novamente o texto, versículo 11, 2 Coríntios capítulo número 3, versículo de número 11, diz assim, ó: porque se o que era transitório foi para a glória, o que era que Paulo estava falando aqui? O que era transitório? Ele está falando da lei de Moisés, do velho pacto, da velha dispensação, da antiga dispensação. Paulo diz aqui, ó, porque se o que era transitório é o que era, olha o tempo do verbo, foi para a glória, muito mais é. Veja que no momento que Paulo escreve essa carta, ele diz olha o tempo do verbo, ó, muito mais é em glória o que permanece. O glória. E o que era que permanecia, que Paulo diz? Muito mais é a glória do que permanece. O pacto da graça, o evangelho da graça de Deus, o evangelho da verdade, que foi pregado por Paulo ali no século I. Então veja, a palavra transitório, entendeu? Significa, é uma coisa que é transitória. A palavra transitório é algo que é transitório, que é transitória, que só dura certo tempo. Presta atenção, eu anotei aqui algumas coisas, alguns significados dessa palavra transitório, ou seja, que só dura certo tempo, que é breve, que é passageiro, cujo tempo de duração é limitado, que tem prazo de validade para acabar, que tem fim, que tem um período de acabar. Olha, veja que a lei de Moisés, ela tinha um prazo de validade, que tem um período de acabar, de encerrar, de ter seu fim. E o que era que Paulo estava falando aqui, que era transitório? Da lei de Moisés, da antiga dispensação. Entendeu? Então veja que o significado aqui da palavra transitório. Vou ler o texto novamente. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Então, a lei de Moisés, ela tinha um período para se acabar, para ter seu fim. E muito em breve, isso iria acontecer, porque a plenitude dos tempos ainda não havia chegado.
Entendeu? Então a lei tinha o seu prazo de validade. Mas quando Paulo escreve aqui aos Coríntios, entendeu? Depois da cruz, a lei já tinha tido seu fim. Mas como os judeus eram um povo religioso, se tornaram religiosos por causa das suas tradições, entendeu? O templo ainda estava de pé, então os sacrifícios de animais pelos pecados ainda eram manifestados, ainda eram feitos dentro do templo. Os dízimos eram levados à casa do tesouro, lá em Israel, e os dízimos nunca foi dinheiro, nós sabemos disso. É só você ler Deuteronômio capítulo 14 e você vai ver para quem era o dízimo. Entendeu? Então a prática do dízimo era no antigo pacto. Não era dinheiro, era para a tribo de Levi que não receberam terra. Não receberam terras para plantar, para viver da plantação. Então veja, os dízimos, tudo isso era prática e eram sementes, era trigos, eram animais. Entendeu? Era a plantação, era a colheita anual que eles faziam, entendeu? E levavam a manutenção para a casa de Deus, para a casa do tesouro. E isso aí, as sementes, né, o trigo, inhame, batata, tudo que fosse do plantio, né, da lavoura, que Israel vivia do plantio da lavoura, entendeu? Animais, tudo isso era levado à casa do tesouro para as viúvas, os órfãos, os forasteiros, né, os peregrinos que vinham de viagem, e para a tribo de Levi, que trabalhava ali dentro do templo, que eles receberam essa nomeação de trabalhar, entendeu? Na congregação, entendeu? Aqueles que pertenciam à tribo de Levi. Entendeu? Então hoje os pastores transformaram o dízimo em dinheiro e vivem cobrando aí, entendeu? Ostentando com o dinheiro do povo, achando que o dízimo é algo que é da prática da prática como é que se diz? Da graça de Deus. Não, nunca foi, meus irmãos. O dízimo nunca foi. O dízimo era uma prática da lei de Moisés. E isso acabou, Cristo cancelou isso na cruz do Calvário. Entendeu? Então veja, meus irmãos, é muito claro. E existem alguns homens aí que dizem que estão pregando a graça de Deus e vivem cobrando dízimo nas suas congregações. Entendeu? Trazendo isso como se fosse dinheiro. Entendeu? Enganando, manipulando o povo de Deus. Agora, se vocês querem viver cobrando dízimo, apresentando crianças nas suas congregações, vocês têm também que circuncidarem. Por que vocês não fazem isso? Vocês não querem fazer isso. Veja a desonestidade desses homens. E existem homens aí que dizem que estão em graça e por não praticarem o jejum, o batismo das águas, campanhas, não também fazer parte assim, como é que se diz, não fazer vigílias, então eles acham que estão pregando a graça. Eles até falam da graça, mas ainda tem fermento. E se tem fermento, é lei de Moisés. E se tem fermento, está trazendo novamente a lei que foi cancelada há 2000 anos atrás para dentro das suas congregações. Nós que estamos no pacto da graça, eles trazem alguns rudimentos da lei de Moisés, implantando aqui dentro, hoje no pacto da graça. E dizem que estão em graça. Não, doutor, você está ainda, isso ainda é rudimento da lei. Isso é ordenanças da lei de Moisés. Dízimo, apresentação de criança, batismo, ceia, tudo isso era uma prática judaica. E hoje nós não estamos mais vivendo a lei de Moisés. Ou seja, nós hoje, a gente nunca recebeu as ordenanças da lei de Moisés para a gente viver debaixo delas. Os gentios da época nunca receberam a lei de Moisés. A lei de Moisés foi dada exclusivamente para Israel. Não foi para os gentios da época. Imagine nós que nascemos depois de tudo estar consumado, depois de tudo estar feito. Não existe mais nenhuma profecia bíblica para se cumprir.
Mas os homens aí, o sistema religioso, eles ainda vivem dizendo que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, e até homens que estão em graça, que dizem que pregam a graça, entendeu? Que dizem que estão pregando a graça, vivendo a graça, e nós, do YouTube, nós é que estamos errados. Não, doutor, faça uma reforma, já está bom de fazer uma reforma. Não a reforma de Lutero, não, mas a reforma que Cristo fez na cruz, onde ele cancelou as 613 ordenanças da lei de Moisés, há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás. E vocês, pastorzão aí, pregadorzão, os bispos de hoje aí, bispo da nação, só que não, entendeu? Apóstolos aí da nação, só que não. Esses homens dizem que pregam a graça, trazendo o rudimento das ordenanças da lei de Moisés para dentro das congregações, dizendo que estão em graça, até fala da graça. Fala para um povo que não tem conhecimento. Mas nós que temos os olhos iluminados, meus irmãos, nós não caímos mais nessa lambança, nesse engano, entendeu? Nessa manipulação. Mas quem não tem conhecimento, os incautos, que são nossos irmãos, eles não têm conhecimento e por causa disso eles padecem, eles são presas desses homens, dessas doutrinas, desses ensinamentos. Mas nós que estamos em graça, nós que estamos em outro patamar pela graça de Deus, glória a Deus por isso, nós não caímos mais no ponto do vigário, porque nós conseguimos discernir, perceber, ou seja, nós temos percepção que o que esses homens ainda ensinam aí não é graça verdadeira, não é uma graça pura, não é uma graça sem mistura, sem retorno, não é uma graça sobre graça, em espírito e em verdade, não. Porque a graça, ela é uma democracia espiritual, ou glória, e foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Entendeu? Cristo nos libertou, sim, de forma direta ou indireta da lei de Moisés. Entendeu? Nós não vivemos aquele período ali antes da cruz e nem o depois da cruz, quando os pactos estavam se cruzando, mas de forma indireta nós fomos alcançados e ele nos libertou, sim. Por quê? Porque todos nós que nascemos depois de 70, depois do estar consumado, depois do estar feito, depois que o pacto da graça foi de uma vez para sempre, na sua totalidade, estabelecido no ano 70, na sua vida, depois que o reino foi estabelecido, onde aconteceu a ressurreição dos mortos, no ano 70, entendeu? Nós já nascemos debaixo da plenitude da graça, ou glória, nós já nascemos debaixo do reino de Deus, o reino que foi estabelecido. Como é que um homem diz que está vivendo o reino de Deus aqui na terra, que já foi estabelecido, e está esperando a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo? Porque exatamente a segunda manifestação da vinda do Filho do Homem foi para estabelecer o pacto da graça, de uma vez para sempre. E o pacto da graça só poderia ser estabelecido, só poderia estar aí, digamos assim, disponível para todas as nações, para todos os eleitos, nos 4 cantos da terra, depois que o templo fosse destruído, onde aconteceu o juízo de Deus ali para Israel. Foi o dia da vingança do Senhor contra aquela nação, a nação que matava os profetas, a nação que apedrejavam aqueles que eram enviados. Então, para nós hoje, pregar o Evangelho da Graça é simples, entendeu? Pregar o Evangelho da Graça hoje é como pedalar em bicicleta com os olhos fechados e de mãos soltas. Isso é pregar o Evangelho da Graça, a doutrina do Evangelho da Graça, e não trazer fermento misturado com o Evangelho da Graça, ou seja, e não trazer lei de Moisés dentro de um pacto que já foi estabelecido e que foi que substituiu a antiga dispensação, a lei de Moisés. Mas hoje os pastores vivem aí anulando a graça de Deus, dizendo que estão pregando graça com dízimo dentro das suas igrejas, e antes dizia, sempre falaram que dízimo é dinheiro, entendeu? Dízimo é dinheiro e tem que trazer para a manutenção da igreja. Que manutenção? Tem que trazer a parte de Deus. Deus não precisa do meu dinheiro nem o seu. Agora, se eu congrego em um lugar, se eu me reúno com meus irmãos, eu particularmente desejo, eu anseio para estar em um lugar, entendeu? Numa área geográfica, entendeu? Como igreja, se reunindo para falar do amor de Deus, para a gente aprender
o que é a doutrina do Evangelho da Graça. Eu almejo isso, mas não está dentro de um lugar, de um redil de 4 paredes, entendeu? Dentro dessas sinagogas aí, ouvindo a lei de Moisés, mistura lei com graça. O próprio Paulo disse, ou é lei ou é graça, meu irmão. Não podemos trazer rudimentos, nenhum tipo de rudimentos das ordenanças da lei de Moisés para o novo pacto. Se Deus quisesse que a lei de Moisés estivesse em vigor, ele não teria substituído a lei de Moisés pelo pacto da graça, pelo novo pacto, pela nova aliança, pela nova e eterna aliança, ô glória. Entendeu? Então veja, vou ler dizer novamente, eu vou falar novamente aqui o significado da palavra transitório, ou seja, o que é uma coisa transitória. Transitório é uma coisa transitória que só dura certo tempo. A lei, ela tinha um tempo determinado para perder a sua validade. Ela perdeu o seu prazo de validade. E quando isso aconteceu? Na cruz, quando Cristo cumpriu a lei de Moisés e cancelou as 613 ordenanças da lei de Moisés. É muito claro. Como é que eu posso dizer que eu estou pregando a graça de Deus? Com dízimo dentro das igrejas, com apresentação de criança, com ceia. Outros aí faziam a celebração da ceia, hoje não fazem mais. Por quê? Por conta do YouTube, porque caíram em si. Mas ainda tem algumas coisas. E o que eles ainda fazem dentro das congregações ainda é fermento da lei, ainda é rudimento da lei de Moisés. Não adianta, meu irmão, por mais que você tente dizer que não é, mas você está pregando ainda lei de Moisés. Ou é lei ou é graça, ou é graça ou é lei. Entendeu? Então veja, que só dura certo tempo, que é breve, que é passageiro, cujo tempo de duração é limitado. A lei de Moisés era tudo isso aqui, era limitada, tinha um tempo de validade, entendeu? Que tem prazo de validade de acabar, que tem fim, que tem um período de acabar, de encerrar. E dentro desse contexto, o apóstolo Paulo estava falando da lei de Moisés, que foi transitória, e o que permanecia agora era o novo pacto, o glória, que era um pacto de maior glória, entendeu? De maior proporção, de maior entendimento, de maior poder. E o pacto da graça era o quê? Era pela fé, ô glória, pela fé em Cristo, o que ele fez na cruz do Calvário, entendeu? Então, dentro desse contexto, Paulo estava falando das duas alianças. Ou seja, Paulo estava falando de uma aliança, de um pacto que era transitório, que era a lei de Moisés, que teve seu fim, entendeu? Então veja, e Paulo também estava falando de outro pacto, de outra aliança. Era a aliança que era permanente. E que aliança é essa? Que pacto era esse? O pacto da nova e eterna aliança, a graça de Deus. O pacto para o entendimento, o glória, o pacto para o Espírito. E veja, eu coloquei aqui, eu dei o exemplo do que era transitório, se referindo à lei de Moisés, e agora vamos ver o significado do que é permanente, daquilo que é permanente. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Versículo 11, capítulo 3, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Porque se o que era transitório foi, tá vendo? Foi, é algo que para Paulo aqui, no tempo dessa escrita, há 2000 anos atrás, já era passado. Imagine para nós, meu irmão. Olha, porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória, muito mais para Paulo ali já era presente, porque Paulo estava escrevendo ali depois da cruz, depois do ato, depois da consumação, do está consumado, do que Jesus fez na cruz. Olha, imagine para nós hoje, depois de 2000 anos depois de 20 séculos, nós que estamos hoje no século 21, e Paulo escreveu aqui no século 1, imagine nós hoje, meu irmão, ô glória. Aí continuando, ó, muito mais em glória o que permanece. Então eu coloquei aqui a palavra, o significado da palavra permanece. E Paulo estava falando aqui daquilo que permanecia aqui, do que permanece, e até hoje permanece, é para sempre, ô glória. Ele estava falando da nova aliança, o evangelho da graça, o pacto para o Espírito. Então eu coloquei aqui o significado da palavra permanente. Permanente é um adjetivo de 2 gêneros
que permanece no tempo, que é duradouro, estável, constante, frequente, contínuo. Então veja a diferença do que era transitório e do que é transitório para aquilo que é permanente, para aquilo que fica, entendeu? Aquilo que não é permanente é breve, é findável, é impermanente, extinguível, desculpa aí, é uma palavra muito difícil, eu vou ler novamente ela, extinguível, terminável, caduco, evanescente, ou seja, a lei, ela caducou, a lei, ela envelheceu. Então veja o contrário aqui da palavra permanente. Eu vou ler novamente, ó. O que é permanente? Olha, é um adjetivo de dois gêneros que permanece no tempo, que é duradouro, estável, constante, frequente, contínuo. Então, aquilo que não é permanente é breve, findável. Olha, impermanente, extinguível, terminável, caduco, evanescente. Assim estava a lei de Moisés. Assim foi a lei de Moisés, meu irmão. A lei de Moisés, ela teve o seu prazo de validade, ela caducou, ela não existe mais. Nem no tempo de Paulo, essa lei não existia mais para Paulo. Paulo estava pregando ali depois da cruz, os pactos estavam se cruzando. E olha o que o apóstolo Paulo escrevendo aqui, em Romanos capítulo 10, versículo 4, muito conhecido pelos pastores, até por aqueles homens que pregam a graça. Só que para eles aqui é só ler. Porque na prática, meu irmão, eles estão ainda o quê? Dentro de rudimentos de obras mortas, que Paulo falou lá para a igreja da Galácia. Uma igreja que estava sendo contaminada. Alguns incautos da igreja, alguns irmãos, estavam se contaminando, entendeu? Com o judaísmo. O judaísmo que entrou ali naquela igreja querendo contaminar. E Paulo ali combate escrevendo aquela carta. Como Paulo também, em outras cartas, como as cartas dos Colossenses, aos Colossenses, como essa carta aqui aos Romanos, como essa carta aos Coríntios, Paulo combate através de carta, já que Paulo não estava presente. Entendeu? Então veja bem, olha o que está escrito em Romanos capítulo número 10. Olha, irmãos, versículo 1, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Salvação de quê? De mente, de entendimento. Essa era a salvação que Paulo estava falando aqui, de conhecimento, de entendimento. Aí ele continua, versículo 2, porque lhe dou testemunho de que tem zelo. Israel tinha zelo. Olha, porque lhe dou testemunho de que tem zelo. Paulo foi um dos exemplos. Paulo era fariseu dos fariseus, perseguidor da igreja. Paulo era zeloso, entendeu? Quando ele defendia o judaísmo, ele defendia as 613 ordenanças da lei de Moisés. Paulo era zeloso. Paulo aprendeu com, se é que eu posso falar hoje aqui, com um dos maiores teólogos daquele tempo ali, Gamaliel. Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel e Paulo se sobressaía diante de todos. Paulo foi um aluno exemplar. Paulo conhecia a Torá de cor. Mas Paulo, ele teve o quê? Ele teve um encontro na estrada de Damasco. E aquilo que Paulo aprendeu dentro do judaísmo, dentro do cerimonialismo religioso da lei de Moisés, entendeu? Paulo, aquilo que era ganho para ele é como se ele colocasse na cesta de um lixo, num cesto de um lixo. Aquilo para Paulo ali, entendeu? Que antes era ganho, para ele se tornou o quê? Perca. Por quê? Porque Paulo ali, o que ele aprendeu, para ele era esterco. Paulo chegou a comentar isso nas cartas aos Filipenses. Entendeu? Então veja, continuando. Porque lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Paulo foi um desses. Paulo tinha zelo de Deus, conhecia a lei de Moisés, tentava cumprir a lei de Moisés, mas não tinha entendimento do evangelho da graça. Entendeu? Então Paulo era preso, Paulo foi um preso também. Ele foi vítima do sistema religioso da época. Entendeu? Paulo, que foi perseguidor, que perseguia a igreja de Cristo ali no século I. Entendeu? Então ele diz aqui, ó, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus
Olha, e procurando estabelecer a sua própria justiça, a justiça das obras da lei, entendeu? Dos rudimentos da lei de Moisés, olha, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Veja que eles não se sujeitaram à justiça de Deus, a justiça que vem pela fé em Cristo Jesus, por glória, entendeu? Versículo 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Se você quiser viver os mandamentos da lei de Moisés, que não tem mais nada a ver hoje para nós, nunca foi para nós gentios, você tem que viver as 613 ordenanças da lei de Moisés. Não é só cobrar dízimo, doutor. Não é só não fazer... ou seja, desculpa aí, não é só não fazer jejum, não fazer batismo de águas, não é só isso, não é só não fazer campanhas, votos, não, pregar a graça não é só isso não, mas também tem de deixar de fazer, de anunciar que dízimo é dinheiro. Você não pode receber dízimo como dinheiro, uma ajuda voluntária é uma coisa, mas eu quero que vocês tenham que expor para quem eram os dízimos e o que eram os dízimos. Vocês aí que vivem ainda escondendo a verdadeira verdade sobre os dízimos, vocês também não tem que praticar também, entendeu? A apresentação de criança, como vocês fazem aí, muitos que estão em graça fazem. Porque a apresentação de criança era na lei de Moisés e nós nunca vivemos a lei de Moisés. A lei de Moisés nunca foi para nós, doutor. Como é que você diz que está pregando a graça e que nós é que estamos errados? Ora, quem é que está errado? Nós ou vocês? Vamos para a Bíblia, doutor? E aí a gente vai ver quem é que está certo, sem denegrir a imagem de ninguém, sem afrontar caráter de ninguém. Mas vamos para a Bíblia, vamos conversar da Bíblia. Então a Bíblia, esse livro aqui, entendeu? Ele vai nos mostrar quem é que está certo e quem está errado. Agora o povo sem conhecimento, o povo acata tudo que esses homens falam e vivem aí, vivendo, dizendo que estão em graça, entendeu? Que já tem um fundamento certo, já tem uma base sólida, entendeu? Sem conhecimento nenhum. Porque para eu afirmar que eu já tenho uma base sólida do Evangelho da Graça, eu tenho que pregar o Evangelho da Graça e não colocar rudimentos de obras mortas, como muitos estão aí fazendo dentro das suas congregações, ensinando os incautos, ensinando os simples que estão na graça. Não, ainda falta alguma coisa. Falta uma reforma, doutor. Falta uma reforma. Se você prega dízimo, se você apresenta criança, se você faz Santa Ceia, que nunca foi Santa Ceia, ali era a Páscoa judaica. Se você faz tudo isso aí, meu irmão, você ainda está vivendo rudimentos de obras mortas. Digo com conhecimento de causa, está aqui eu, está aqui a Bíblia. A mesma Bíblia que eu tenho é a mesma Bíblia que os doutores aí têm. Os pastores, os pregadorzão, os pastorzão, os teologão, sabe tudo, só que não. É a mesma Bíblia. Agora, a interpretação, o ensinamento, a instrução é que está errada, doutor. Entendeu? Então veja, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Paulo está dizendo isso aqui depois da cruz, há 2000 anos atrás. Imagine nós hoje, mas os pastores aí, os pastores, vivem pregando a lei de Moisés dentro de suas congregações. Aí a pergunta é, doutor, para você, a lei já teve seu fim ou a lei ainda está em vigor? Porque Paulo já está dizendo aqui, ali, quando ele escreveu essa carta, foi no início, aqui aos Romanos, foi no início do ano 57, de 57 para 58, antes do ano 70, quando os pactos estavam se cruzando, entendeu? Então, Paulo está dizendo, ó, no versículo 4, Romanos capítulo 10, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, a lei já teve o fim ou a lei ainda está em vigor? E por que você, doutor, você aí, pastor, você ainda prega rudimentos de obras mortas dentro da congregação e dizendo que está na graça? E ainda vive denegrindo, atacando outros ministérios, entendeu? Como a Igreja Católica e outras denominações aí evangélicas. Vocês que dizem que pregam a graça ainda vivem dizendo, querendo se sair pela tangente. Vocês só conseguem sair pela tangente para quem não tem conhecimento, mas nós que estamos em graça ou glória, nós conseguimos identificar, entendeu? O que é lei, o que é fermento, o que é véu ainda da lei de Moisés, o que é rudimentos de obras mortas. Para cima de mim não, doutor.
nunca mais. Agora, para os incautos, vocês conseguem enganar. A pergunta é, doutor, a pergunta está em vigor. O fim da lei é Cristo? Ela ainda vai ter seu fim? Ou ela tinha seu prazo de validade? E o prazo de validade da lei de Moisés terminou na cruz, entendeu? Espiritualmente falando, mas como o templo estava de pé, entendeu? Então, a lei física ainda era praticado as mesmas práticas que eles praticavam antes, porque eles eram religiosos dentro do templo. E foi preciso o templo ser derrubado para, de uma vez para sempre, o pacto da graça ser estabelecido. Começou na cruz e terminou no ano 70, na segunda manifestação da vida do Filho do Homem. Então, por que você prega? Porque você pega, isso aqui é muito lido dentro das congregações, pelos pastores, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E por que você prega o rudimento da lei de Moisés? Por que você prega dízimo, apresentação de criança? Outros pregam batismo das águas, jejuns, entendeu? Etc e etc. Ceia, que nunca foi ceia, entendeu? Então veja, que a lei teve seu prazo de validade e terminou. Voltando para 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, diz: porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Vamos ler o versículo 7. Olha, e se o ministério gravado... Vamos ler o versículo 6. O 5. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Não que sejamos, olha, capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos partisse, mas a nossa capacidade vem de Deus. Oh glória! Veja o que Paulo estava dizendo. Versículo 6. O qual nos fez também capazes, no plural, de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. O ministério do Espírito, que é o pacto da graça, esse nos dá vida e vida com abundância. Mas o ministério da letra, entendeu? Que era a lei de Moisés, esse mata. A lei era o ministério de condenação e morte. Veja que Paulo está dizendo aqui, ó, o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento. A pergunta é, doutor, nós fomos feitos, né, ministro de um novo pacto ou do velho pacto? De um novo pacto, da nova aliança. E por que você ainda prega rudimentos da lei de Moisés dentro das suas congregações? Veja que vocês estão totalmente errados. Veja que Paulo diz, ó, o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, que era a lei de Moisés, ó, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veja, está falando da lei de Moisés, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. A lei era o ministério transitório e teve seu fim na cruz do Calvário e terminou no ano 70, na segunda manifestação da vida do Filho do Homem. Olha, versículo 9, no versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Oh, glória! Porque se o ministério da condenação, olha, o ministério da letra, o ministério da lei de Moisés, que era o ministério de condenação e morte, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Oh glória, o ministério da justiça pela fé em Cristo, o novo pacto. Versículo 10, porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa destas excelente glória. Versículo 11, porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Eu vou ler novamente. Porque se o que era transitório, olha, foi, a lei não está mais em vigor, foi, olha, porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Veja que palavra, meu irmão. Vamos ler o versículo 14 para adiantar. Olha, versículo 13. E não somos como Moisés, versículo 13, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Está falando da lei de Moisés. Está falando dos rudimentos de obras mortas, das 603 ordenanças da lei de Moisés, que teve seu fim. Versículo 14, mas os seus sentidos
foram endurecidos, olha, foram endurecidos, porque até hoje, olha, Paulo dizendo lá, até hoje, era o presente quando Paulo escreveu essa carta aos Coríntios. Imagine nós hoje, mas até hoje continua assim, até hoje continua. Essa palavra que eu vou ler aqui, o versículo 14, ela é temporal, foi temporal e é atemporal, porque até hoje é assim, é o que se lê dentro das congregações. Olha, vamos lá, o versículo 14, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, da lei de Moisés, o qual foi por Cristo abolido. Ele, antes de morrer na cruz, ele não aniquilou a lei de Moisés, não poderia tirar nem um tio, nem um Y da lei, mas na cruz ele aniquilou. A lei de Moisés, as 603 ordenanças, foi aniquilada na cruz, porque Cristo, quando cumpriu a lei de Moisés na cruz, quando ele se entregou, ele deu a sua vida, ele entregou, derramou o seu sangue ali, que era o sangue da nova e eterna aliança, entendeu? Ele aniquilou a lei, as ordenanças da lei de Moisés. Isso há 2000 anos atrás. Entendeu? Não existe mais porque você, pastor, diz que está pregando a graça, vivendo de rudimentos de obras mortas. Continuando, versículo 15. E até hoje, novamente Paulo diz, eu trago para os dias de hoje também, isso aqui foi temporal naquele tempo lá, há 2000 anos atrás, e é atemporal hoje, no século 21, porque isso aqui foi escrito no século I. Nós estamos no século 21. 20 séculos se passaram, 2000 anos se passaram. Olha, e até hoje, quando é lido Moisés, olha, porque dentro das congregações é lido Moisés, é ensinado Moisés. Não Moisés literalmente falando da pessoa, mas a lei de Moisés, os rudimentos, as ordenanças, entendeu? Da lei de Moisés, olha. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Coração, entendimento. Olha, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Se tirará. Vou ler novamente. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Veja que eles não se converteram ainda. Eles ainda não estão agradando a Deus. Eles estão ainda o quê? Anulando a graça de Deus pelos rudimentos da lei de Moisés, pelas doutrinas de homens. É o que Paulo falou. Será que foi eu que escrevi aqui? Até hoje, olha. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará, porque o versículo 15, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. É o que eles fazem dentro das congregações. É dízimo, é batismo, é apresentação de criança, é campanhas, é santa ceia, é votos, é vigílias, etc, e etc. Tudo isso é lei de Moisés. E nós não fomos chamados para viver a lei de Moisés. Nós somos chamados para viver o novo pacto. Nós somos ministros de um novo pacto, da nova e eterna aliança, que foi que Deus cancelou, substituiu a velha e antiga aliança, que foi para os judeus, entendeu? A lei de Moisés, substituído pela a graça de Deus, o novo pacto, o pacto do entendimento. E teve de uma vez para sempre, na sua totalidade, entendeu? Isso de uma vez para sempre, na segunda vida, na segunda manifestação da vinda do Filho do Homem, com a queda do templo, aí sim, a lei de uma vez para sempre, a lei física, onde eles faziam as suas práticas, porque eles eram religiosos, teve seu fim de uma vez para sempre, no ano 70, na segunda manifestação da vinda do Filho do Homem. Entendeu? Então, o versículo 17, ora, o Senhor é Espírito. Olha, e onde está o Espírito do Senhor, ô glória, aí há liberdade. Eu sou livre, livre para servir a Deus em espírito e em verdade, para adorar o meu Pai em espírito e em verdade. Nós somos livres, meu irmão. Então veja, o que era transitório já teve o seu fim. Veja que, vou ler o versículo 11 novamente e eu encerro por aqui. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 11 diz, porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. O que permanece é a graça de Deus, o ministério para o Espírito, o pacto para o Espírito. A lei teve seu fim, ela era transitória, e nós hoje estamos num novo pacto, no novos céus, na nova terra, entendeu? Reinando em vida em perfeita vitória. Amém?
graça e paz, graça eterna. E vamos que vamos, compartilhe essa mensagem, deixe seu like, deixe seus comentários e vamos que vamos, amém? Se inscreva no canal Democracia Espiritual e até a próxima, se Deus assim o permitir.